90% das seleções jogaram com a linha de 4. Na Champions League todo mundo joga com a linha de 4. Barcelona, o Manchester, com a final, joga com a linha de 4. É linha de 4, marcação por zona e posse de bola. Essa é a característica, o estilo do futebol brasileiro. Isso não pode ser mudado de maneira alguma, independente da distribuição dos jogadores, que é outra história. Mas a essência é linha de 4, marcação por zona e posse de bola. Essa é a essência do futebol brasileiro. Isso não pode ser mudado em hipótese alguma. Vocês acham que, complementando até com a pergunta que foi feita, que tem alguma coisa no Barcelona que possa ser usada pela seleção brasileira, ou alguma coisa do sistema do Barcelona, a forma de jogar de Barcelona, que reforce algo que a seleção brasileira sempre fez? Bom, o Barcelona é atualmente uma tentação. Todo mundo quer jogar como o Barcelona. A gente dorme, sonha em jogar como o Barcelona. Mas o Barcelona chegou nesse nível depois de muitos anos de uma repetida filosofia e de um trabalho para você chegar nesse ponto. E eu sempre gosto nessa hora de objetivar um pouco aquilo que estou pensando, que é para não ficar falando só na ideia e as pessoas não entenderem bem. Eu penso que para jogar do jeito que a seleção brasileira jogou em 70, só com aquele grupo, porque eles eram quase todos fora de série, todos acima da média, jogadores inteligentíssimos para fazer aquilo que o Zagallo queria como jeito de jogar. Para jogar do jeito que a Holanda jogou em 74, só aquela Holanda para jogar. Tanto que nunca mais eles repetiram aquela maneira de jogar, trocando de posição, variando daquele jeito. Para jogar como o Barcelona está jogando hoje, tem que ser com aquele grupo diferenciado que o Barcelona tem. Vocês podem dizer, mas o Pedro é diferenciado? Não. O Pedro é um jogador de velocidade, como perfeitamente nós podemos encontrar por aí. Bastante exemplares. Mas o Messi é muito diferenciado. Tanto que a Espanha joga meio bem parecido com o Barcelona, mas já tem muito mais dificuldade para resolver o jogo. Porque o Messi não está lá na Espanha com a camisa para resolver o jogo. Então, quando Iniesta parar de jogar daqui um tempo, você não vai conseguir daquele mesmo jeito, com a mesma eficiência. E quando você escolhe um jeito de jogar e ela não é eficaz, ela não consegue produzir tantas vitórias, essa maneira de jogar vai arrefecendo, você vai mudando de jeito de jogar. Por quê? Porque você não consegue vencer mais. Então, você tem um pouco de calma com isso. Eu acho que a disposição dos jogadores em campo é uma coisa, o jeito de jogar como futebol, como produto final, já é um pouco diferente. A seleção brasileira vai jogar, essa é a ideia, com uma linha de 4, com 3 jogadores num triângulo no meio e com 3 jogadores um pouquinho mais à frente, óbvio que não exatamente numa mesma linha. Tá? O jogador de um dos lados vai, ora, ser mais atacante, ora vai ser meia atacante, dependendo daquilo que a gente quer. Por quê? Porque você tem um armador e às vezes esse armador não consegue se sobressair como armador no jogo, você precisa ter mais um. Então a característica desse um homem da frente vai ser mais armador, porque está faltando armação, nós precisamos um pouco mais de armação. Quando for diferente, quando conseguirmos nos sobrepor como ideia, você pode colocar um mais atacante na beirada. Essa é a ideia daquilo que eu estou fazendo como questão tática. Mas mesmo assim, a ideia só se afirma, porque o técnico vive de ideia, de futebol, ela só se afirma quando os jogadores executam bem, e para você considerar que eles executam bem, entra o famoso resultado para dar confiança, não só a mim como técnico, mas principalmente para dar confiança aos jogadores que estão executando a ideia lá dentro. Porque se eles não tiverem a confiança necessária, como aquilo que a gente vê toda semana, os jogadores, o semblante dos jogadores do Barcelona
Você sente a confiança de que eles vão ganhar jogando daquela maneira, mesmo quando eles perdem, como perderam a Copa do Rei, no jogo seguinte eles estavam jogando exatamente da mesma maneira? Aquela confiança, ela só se cria com resultado positivo. Eu acho que é importante essa filosofia de trabalho que o Mano Menezes está falando, porque as coisas às vezes vão se modificando. Quando em 70 eu estava na seleção, inclusive estava com o Parreira e o falecido Chirol, a ideia inicial foi ser convocado 2 pontas de lança, que foi o Roberto Lopes Miranda e o Dadá Maravilha. E a ideia era essa, eu cortei o Dirceu Lopes e o Zé Carlos, que eram 2 homens de meio de campo, porque nós não tínhamos nenhum ponta de lança. Todo mundo jogava pelo meio. E eu tenho que ter alguma outra alternativa. Eu acho que até essa do Mano, eu acho que ele pode ter uma ideia, mas ter no banco, né? Ou durante os jogos, isso é problema dele, claro, ter essa mudança nas mãos para qualquer problema. O que aconteceu comigo, né? O Jairzinho era um ponta direito, Tostão, Pelé e o Rivelino, que a princípio seria o Paulo César Caju, que acabou sendo reserva do Rivelino, e eu coloquei o Rivelino como ponta esquerda, né? E o Tostão, que era de trás, foi para frente. E não era viável fazer aquela modificação, mas as coisas foram se modificando. Quer dizer, o dia a dia, os treinamentos e tudo, vão acumulando ideias e você acaba fazendo aquilo que, pensando que não iria acontecer certo, e deu certo, né? E a outra coisa interessante, como aquela equipe foi formada, quer dizer, o Piazza, vocês todos já sabem, o Piazza era meio campo, veio para a quarta zaga, né? Aí o Rivelino foi para a ponta esquerda, o Clodoaldo e o Gerson meio campo, mas eu não jogava fazendo a marcação por pressão, porque a equipe não tinha condições de fazer essa marcação por pressão. As características eram totalmente diferentes, então você não ia fazer uma marcação onde o seu jogador não ia fazer a função. Então eu recuei fazendo a marcação na meia-lua, esperando o adversário. Mas nós tínhamos ataque. Na hora que nós assumimos a posse da bola, tinha Jairzinho, Tostão, Pelé e Rivelino. Mas o Gerson que ia, o Clodoaldo também não era um jogador fixo, ele se soltava. Então, para atacar, nós tínhamos o Everaldo, o Brito e o Piazza. E o Carlos Alberto Torres já fazia essa função de lateral, avançando pela ponta direita, quando o Jairzinho fechava em facão. Quer dizer, agora, o mais importante foi a marcação. Marcação por zona, não dando ao adversário o espaço que eles queriam. Nós todos bloqueávamos, já naquela época de 70, não dando espaço. Agora, na hora que nós assumimos a posse da bola, aí a equipe evoluía. E o futebol de hoje não é diferente disso. O time espanhol, ou melhor dizendo, o Barcelona, que é o encantado de hoje, né? que joga da maneira que joga, é um time que sabe fazer triangulações em todo setor de campo. Eles não fogem da bola, eles procuram a bola para poder se movimentar, fazer triangulações aonde que a bola esteja. A bola é importante e fundamental, com ou sem ela. Então esse trabalho do Barcelona é fantástico, porque dá prazer em ver. Mas é uma equipe que sabe marcar em cima, sabe marcar embaixo. Agora, como o Mano Menezes falou, precisa tempo. Sem tempo você não consegue nada. Bom, esse assunto é complexo, eu fico muito à vontade para falar sobre o Barcelona, porque eu escolhi o Barcelona como tema na última palestra do Fórum.
Não quero entrar mais em detalhes, porque o Mano já falou de detalhes, o Zagallo também, vou falar filosoficamente. Evidentemente, cada escola tem a sua identidade. Nós temos a nossa e não temos que copiar ninguém. Nós somos o único país pentacampeão do mundo. A nossa filosofia tem que ser imitada e implantada. Nós não temos que copiar ninguém. Mas há, evidentemente, certos princípios que são universais, que não são propriedade ou exclusivo do futebol brasileiro. Um time de campeão, como é o Barcelona, tem que ter jogadores lutadores, tem que ter líderes. Eles têm dentro e fora do campo. É o Puyol e o Guardiola. Tem que ter jogadores criativos. Eles têm o Messi, eles têm o Xavi, tem o Iniesta. Tem que ter jogadores lutadores. Tem lá o Busquets, tem o Keita. Tem que ter jogadores Mascherano e tem que ter jogadores finalizadores. Então o equilíbrio disso aí é que dá esse potencial. Então são 15 princípios que eles fazem com perfeição. Posse de bola, mudança de jogo, ritmo, a marcação adiantada. Uma coisa que eu gostaria de fazer nas minhas equipes, tentei com sucesso em algumas e outras não, é a recuperação da bola. Assim que eles perdem a bola no campo do adversário, estão com 7, 8 jogadores, não deixam o adversário se reorganizar, impedem o contra-ataque. Tem lutadores, o Pedro, o que ele vem ajudar no meio do campo, é um jogador comum, mas o que ele luta para a equipe. Então esses princípios podem ser aplicados. Não precisam ser copiados, mas podem ser aplicados. E a posse de bola? O Barcelona chega a trocar 650 passes com 90% de sucesso. Não é trocar 650 passes, com 90% de sucesso. Eles cadenciam o jogo de uma maneira que ninguém hoje faz no mundo como eles. Cadenciam, de repente, uma metida de bola em profundidade, aparece o Vija, aparece o jogador, o Pedro, como foi agora contra o Real Madrid. Então, esses princípios podem ser adaptados. Jogadores lutadores, é o Pedro, o Keita, os criativos, os líderes, os finalizadores. A equipe tem que ter esse equilíbrio e precisa desses jogadores.